Vamos para a parte final da semana em revisão, bem-vindos! Certo, aqui está uma história que foi apresentada, vamos dar uma olhada nesta história, ok? Este foi Michael Shellenberger. Dezenas de denunciantes do governo sobre OVNIs prestaram depoimento perante o Congresso, o Pentágono e os inspetores gerais, de acordo com fontes. Michael Shellenberger diz que falou com mais pessoas, chegando a 30, que estão prontas para falar sobre seu envolvimento em programas de engenharia reversa de OVNIs. Ele também está afirmando que essas pessoas estão prontas para se apresentarem. David Grush mencionou que tinha conhecimento de até 40 testemunhas, porém disse que havia denunciantes hostis, e não hostis, ou seja, alguns denunciantes estavam dispostos a falar sobre isso, e se apresentar ao Congresso, ou com o escritório da SETA, que é o antigo escritório de resolução de anomalias. Isso devido à proteção aos denunciantes que fazia parte da Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2023 e da Lei de Autorização de Inteligência de 2023. Denunciantes que querem falar sobre OVNIs podem fazê-lo, se forem se apresentar ao inspetor-geral ou ao escritório de resolução de anomalias. O problema é que o Dr. Sean Kirkpatrick, diretor do escritório de resolução de anomalias, teve essas pessoas indo até ele, e compartilhando essa informação, porém ele as manteve em sigilo, e não a divulgou publicamente, está sentado sobre na informação. Quero dizer, quando ele vai ao Congresso, ou perante a um comitê da NASA para falar sobre relatórios de OVNIs, ele apenas se concentra na tecnologia, e não menciona o que os denunciantes lhe disseram, e ainda tem a audácia de dizer que não há evidências de envolvimento de inteligência extraterrestre nesses OVNIs, o que é completamente errado, porque esses denunciantes estão lhe dizendo que sim, esses OVNIs têm origem extraterrestre, e envolvem inteligência não humana. Ele está sendo informado disso pelos denunciantes, mas está alegando que não há evidências disso, porque na opinião dele, evidência é apenas fotografias e documentos, o que é uma grande bobagem, porque qualquer testemunho ocular é uma evidência, que seria reconhecida por qualquer tribunal de justiça. Portanto, quando Kirkpatrick diz que não há evidência, ele está se referindo à falta de evidência concreta, ele está ignorando e empurrando para debaixo do tapete o testemunho dos denunciantes, onde eles fornecem testemunhos oculares. No caso de David Grush, ele pode dizer que é apenas fofoca, porque David Grush está relatando o que outros disseram. Porém nós sabemos que esses outros se apresentaram, e segundo David Grush e Michael Alberger, alguns deles foram adiante e conversaram com Kirkpatrick, no antigo escritório de resolução, mas nada aconteceu. Então, segundo David Grush, ele tem 40 testemunhas ou 40 pessoas de quem ele sabe, e ele sabe das instalações onde essas pessoas trabalharam, ou onde essas naves foram mantidas. Ele também disse que dessas 40 testemunhas, algumas são hostis e outras não são hostis, e as hostis são aquelas que dizem, não quero colocar minha carreira em risco, não quero colocar minha autorização de segurança em risco, então não vou me apresentar, não vou falar em nenhum desses comitês, não vou ao Arrow, não vou ao Congresso, a menos que seja forçado, ou compelido a fazê-lo. Michael Shellenberger está dizendo que ele tem até 30 pessoas dispostas a se apresentar, e isso é muito interessante. Então sabemos que isso vai ser muito, mas muito grande quando essas pessoas se apresentarem. O Congresso dos Estados Unidos vai realizar outra audiência em algum momento no outono. Agora, quantas dessas 30 testemunhas que estão dispostas a se apresentar, vão realmente se expor, e testemunhar perante o Comitê de Supervisão da Câmara, onde a audiência foi realizada em 26 de julho. Acho que vamos descobrir em breve. Michael Shellenberger entrevistou mais denunciantes que estão se apresentando sobre programas classificados. Esta é uma entrevista curta de alguns minutos, você pode assistir no meu feed do Twitter, onde Michael Shellenberger se apresentou, sim,
ele foi entrevistado sobre suas testemunhas, então você pode ter uma ideia, até que ponto ele viajou como um jornalista investigativo, que inicialmente estava cético em relação a toda a questão dos OVNIs, e agora está falando com vários denunciantes que revelaram que sim. Existem esses programas de engenharia reversa classificados, envolvendo inteligência não humana e isso é muito significativo. Yeah, that's very significant. All right, so now let's move on to another story, and this is one of the witnesses. Certo, agora vamos seguir para outra história. Esta é uma das testemunhas do incidente do OVNI na floresta de Rendlesham em 1980, no Reino Unido, que envolveu viajantes do tempo no futuro, portanto isso é muito interessante, porque mais uma vez estamos entrando na ideia de viagem no tempo. E que muitas dessas naves UFOs, que estamos testemunhando, são na verdade humanos do futuro viajando no tempo, logo você tem espaçonaves extraterrestres por um lado, e Jack Safari, como mencionei antes, dizendo que os UFOs que estamos testemunhando são veículos extraterrestres, ou humanos do futuro viajando no tempo para o presente. Jim Penniston, que é a testemunha aqui. Esta é uma história muito boa no tabloide britânico Daily Star, e ele diz que viu este OVNI, que era do futuro e apontou para locais muito diferentes na Terra. Tinha uma certa escrita nele, e sim, o Daily Star tem muitos gráficos, bons gráficos, e aqui está parte do código, aparentemente o código binário que Jim Penniston disse referir a diferentes locais, e acho que Machu Picchu foi um desses locais, também as pirâmides, Sedona no Arizona, e o Monte Taishan na China, então todos esses lugares foram apontados nesta tecnologia de viagem no tempo, que apareceu por um certo período em Rendlesham. Não chegou a cair, pousou e depois decolou, então é um caso muito interessante. Vale a pena dar uma olhada porque a floresta de Rendlesham é muito falada, e há muitas testemunhas sobre isso. Dr. Anton Anvilov, and he Fiz outra entrevista com o Dr. Anton Anov, e ele nos deu mais informações sobre OVNIs que caíram na União Soviética, atual Rússia, e a engenharia reversa que tem ocorrido por lá. Ele afirma que esses OVNIs caídos foram secretamente realocados e estudados em regiões remotas, como o Parque Tagan, perto das Montanhas Urais, e o Cosmodrome de Bonor. É nesses lugares que obtivemos muitas informações sobre as instalações subterrâneas que foram construídas por lá. Ele fala sobre como o Cosmodrome de Bonor era na verdade uma distração, e que a instalação real está muito próxima a ele. Isso faz sentido se você pensar que se estivessem construindo uma instalação muito grande para abrigar naves extraterrestres, e sabendo que havia aviões espiões americanos, e satélites espiões americanos lá em cima, como eles iriam disfarçar o fato de que todos esses caminhões e equipamentos pesados estavam operando na área? Portanto, eles construíram o Cosmodrome, e o usaram como cobertura. Acho que essa é uma boa explicação para o motivo de terem construído o Cosmodrome, ou pode ser uma cobertura para esta instalação subterrânea próxima. E a outra instalação está no Parque Nacional, que fica nas Montanhas Urais. Ele disse que foi concluída em 1991, quando a União Soviética foi dissolvida. Eles perceberam que com a dissolução da União Soviética, poderiam perder a custódia dessas naves extraterrestres, então decidiram mover tudo para locais mais seguros, como as Montanhas Urais, no Parque Nacional Taga. O Dr. Anov discute que há muitos diagramas que falamos naquela entrevista. Esta é minha terceira entrevista até agora com o Dr. Anov, e faremos outra, pois ele está revelando uma riqueza de informações sobre o programa espacial secreto soviético e russo, e como lidaram com os OVNIs caídos. Okay, so here's a tweet from Elena Danan, and
Ok, aqui está um tweet da Helena Danan, sobre uma entrevista que a Dani Henderson fez com um dos apresentadores, do próximo evento de conexão de informantes espirituais galácticos, que será realizado em Orlando, Flórida, de 20 a 22 de outubro. Eu serei um palestrante nesse evento, então, se você ainda não se inscreveu, agora é a hora de fazê-lo. Temos apenas um pouco mais de 3 semanas para se inscrever, e teremos um ótimo elenco de palestrantes. No tweet, o que achei muito interessante é que a Helena Danan diz que olhou nos olhos de Jerry Views e viu uma qualidade semelhante àquilo que reconheceu em Valnek, um de seus contatados extraterrestres, ou quem a resgatou dos Greys, os seres cinzentos, quando ela era criança. Jerry Views foi informado de que foi deixado como um bebê pelos Talons, o que é muito interessante. Jerry Views é um Talon por genética, eu falei sobre isso, em uma entrevista anterior com Jerry Views, onde ele discutiu as circunstâncias em que foi deixado. Ele foi deixado como um bebê, e então eu soltei uma bomba em Jerry, onde eu tinha um documento de 1989, da Agência de Inteligência de Defesa, que ele não conhecia, e eu mostrei o documento para ele, onde era conhecido, que extraterrestres estavam deixando bebês, e que estavam geneticamente modificando, e criando geneticamente. Sim, eles estavam usando sua genética, para criar um bebê geneticamente humano, que incorporaria genes suficientes dos Talons, para que uma semente estelar Tédia se incorporasse, ou estivesse naquele bebê. Então foi o que aconteceu com Jerry Views, portanto, ele é um Tédia, e aqui está a confirmação disso. Ele será um dos palestrantes na Conferência de Conexão Informativa Espiritual Galáctica, então confira e vá para galacticspiritualint.com, para saber mais sobre isso. Será gratificante encontrar muitos de vocês por lá. Finalizamos aqui a semana em revisão. Obrigado. Quero expressar minha sincera gratidão a todos que deixaram seu like neste vídeo incrível. Cada curtida nos motiva a continuar trazendo as traduções sobre o tema para este canal. Se você ainda não é inscrito, não perca a oportunidade de se juntar à nossa comunidade. Até a próxima aventura!